paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo. Graças ao bom Deus, glória ao Deus Altíssimo por mais uma oportunidade que Ele nos concede. Meus irmãos cristãos, uma pergunta. Afinal, perguntar não ofende, não é mesmo? Lá vai a pergunta. Você acredita mesmo que verdadeiramente acontecerá o arrebatamento da igreja? Você acredita ou você acha que vai acontecer o arrebatamento? Estou perguntando isso, meus irmãos, porque muitas pessoas, devido a muitos problemas na vida, não acreditam tanto. Por quê? Por conta da sua fé estar um tanto quanto prejudicada. E nesta reflexão, meus irmãos, eu quero falar sobre algumas certezas com relação ao arrebatamento. Mas antes, eu tenho que continuar fazendo algumas perguntas para você. Você crê verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo? Ele morreu e ressuscitou? Ele está vivo? Ele voltará a segunda vez? Você crê que a Bíblia são verdades verdadeiras? Você crê, irmão, que tudo que o Senhor promete Ele cumpre? Se suas respostas foram respectivamente sim, você terá mais facilidade em entender o assunto que nós trataremos aqui hoje. Mas, se em alguma questão você ficou em dúvida, isso não deve ser motivo de você não acompanhar essa reflexão. Muito pelo contrário, fique e adquire conhecimento. Vai ser muito útil para a sua vida espiritual. Amém? Irmãos, outro ponto que se faz necessário eu comentar aqui também. Há quem diga que os vídeos que nós postamos aqui e os estudos são muito longos. Então, deixe-me fazer outra pergunta. Você quer que Deus esteja disponível para você 24 horas por dia? Creio que, obviamente, a sua resposta foi: claro que sim, eu quero que Deus esteja disponível para mim 24 horas. Então, e quantas horas você está disponível ao Senhor em buscar a face dEle e não apenas as mãos dEle? É questão, irmão, de alguém ter ou não prazer na palavra de Deus. Mas, se você não tem tempo para Deus, né? Mas vamos à reflexão aqui do dia de hoje. Como eu falei anteriormente, irmãos, quero falar aqui de algumas certezas sobre o arrebatamento da igreja. Vamos ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, para a nossa reflexão, que diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor, o mesmo, descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, os que morreram na presença do Senhor, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Até aqui, amém? Olha que maravilha.
Primeira certeza, irmãos: os mortos não estão mortos. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Versículo 14. E essa certeza, irmãos, consiste em 3 partes. No Novo Testamento, a ressurreição se refere principalmente ao corpo. O dormir aqui, irmãos, do versículo 13, o dormir aqui dos cristãos, ou a expressão os que dormem, diz respeito aos corpos dos cristãos. Também pode ver em Atos 13, 36, 37, Romanos 8, 10 e 1 Coríntios capítulo 15, do 35 em diante. A Bíblia não ensina o sono da alma. Por exemplo, o homem rico e Lázaro, depois que morreram, estavam respectivamente no reino dos mortos, e chamado Hades, e no paraíso, mas absolutamente conscientes. Está lá em Lucas 16. O corpo que deixarmos por ocasião da morte física, o dorme, né? Mas o espírito do cristão, a sua personalidade, seu ser, sua consciência, encontra-se com Cristo a partir do momento da morte. O apóstolo Paulo estava totalmente convicto dessas realidades. Foi motivo na qual ele escreveu: tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1, 23. Quando os saduceus discutiam com Jesus acerca da ressurreição dos mortos, ele lhes disse: e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Êxodo capítulo 3, verso 6. E eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, e ele não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Mateus 22. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João capítulo 11, versículo 25. E em João 8, 51, ele também acentua: e se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Se bem que o corpo adormece, e o espírito daquele que crê em Jesus continua vivendo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, está escrito que deixar o corpo significa, ao mesmo tempo, habitar com o Senhor. Em outras palavras, assim que deixarmos o corpo, estamos com Cristo. Romanos 8:10 se refere, irmãos, a uma verdade espiritual que já aconteceu. Mas, por outro lado, essa verdade também se aplica ao futuro após a morte, que está escrito: se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Aqui no versículo 16 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, acerca dos mortos em Cristo. Uma vez, irmãos, que Jesus Cristo ressuscitou, ele vive. Também vivem todos os que dormiram nele. Espiritualmente, eles estão em Cristo e vivem com Cristo. Filipenses 3:20, pois a nossa pátria está nos céus. Fisicamente, irmãos, eles serão ressuscitados. Você crê? Outro ponto: a esperança de estar com Cristo. Mas a realidade, irmãos, é ainda mais maravilhosa. Isso também se faz, ou faz parte da certeza da salvação e do arrebatamento. Como os cristãos, não dizemos por acaso: o Senhor levou tal irmão ou tal irmã. Realmente é verdade que um cristão é buscado por Jesus, enquanto um não crente, não cristão, é levado pela morte. A igreja de Jesus, irmãos, não verá a morte. A verdadeira igreja do Senhor não verá a morte. Não queremos, meus irmãos, porém, que sejais ignorantes acerca dos que dormem,
para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Os outros daqui são os que estão de fora, não estão em Cristo, ou seja, não têm esperança. O versículo 14 aqui, irmãos, trata dos que dormem em Jesus. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Os cristãos que deixaram o plano físico, por meio da morte do corpo, foram postos para dormir por Jesus. Assim como uma mãe ou um pai põe seu filho para dormir à noite. Você entende? Isso significa na prática: quando um crente morre, ele é buscado por Jesus, e assim ele não verá a morte. Estou convicto que o Senhor está presente na morte de cada um dos seus filhos, para levá-los junto de si. Outro ponto: a garantia de que os mortos virão com Cristo. Você crê? É a palavra que está dizendo. É a promessa de que Deus, mediante o Senhor Jesus Cristo, trará em sua companhia os que dormem. E essa é uma afirmação revolucionária, irmãos. É importante, irmãos, observar que não está escrito trará para ele. Está escrito trará em sua companhia, ou seja, trará com ele. O próprio Senhor comunica ao apóstolo, e assim a toda a sua igreja, que os mortos em Cristo não serão prejudicados de modo algum, mas que até terão a primazia. E quando voltar, o Senhor Jesus trará consigo os que morreram nele, pois eles já estão com ele, e ressuscitará os seus corpos mortos em primeiro lugar. Somente depois disso acontecerá a transformação dos corpos dos cristãos ainda vivos, e então eles serão arrebatados juntos ao encontro do Senhor. Examinemos aqui o versículo 14. Visto que nós cremos que Jesus morreu e depois voltou à vida, podemos logicamente também crer que quando Jesus voltar, Deus trará de volta com ele todos os cristãos que já morreram. Por quê? Outra versão: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Você entende, irmãos? Portanto, isso significa simplesmente que os trazidos com Jesus em sua vinda são os espíritos sem corpo dos que morreram em Cristo. Primeiro, os seus corpos serão ressuscitados e juntados aos espíritos. Depois, os crentes vivos serão transformados e toda a igreja será levada para o céu, para junto do Senhor Jesus. E o fundamento dessa esperança de ressurreição foi criado exclusivamente por Jesus, através da sua morte e ressurreição. E disso, irmãos, consiste a força e o poder da ressurreição. Agora, o que importa é se cremos na sua morte e ressurreição ou não. Certa vez o Senhor perguntou ali aos seus discípulos: quem dizem que eu sou? Ou credes que eu sou? Mateus 16:15. Então Pedro deu uma única resposta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E na sua opinião, quem é Jesus? Vamos aqui agora para a segunda certeza. O Senhor voltará pessoalmente, porquanto o Senhor mesmo descerá dos céus. É o que está escrito, irmão, versículo 16. A ressurreição ou arrebatamento será o momento em que o Senhor Jesus deixará o seu trono no céu e virá pessoalmente ao encontro da sua igreja, a fim de levá-la para a casa do Pai. Assim como um noivo vai ao encontro da sua noiva,
O Salvador virá ao encontro dos seus, daqueles que ele comprou com seu próprio sangue, e os conduzirá para a sua glória. O Senhor não enviará um anjo ou qualquer outro emissário para fazer isso. Ele virá pessoalmente. E então, irmão, se cumprirá literalmente a promessa que está escrito lá em João, capítulo 14, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou estejai vós também. Assim como ele em pessoa nos salvou e morreu na cruz por todos nós, assim como ele mesmo foi preparar lugar, ele voltará pessoalmente para buscar a nós, para que nós estejamos com ele para sempre. Em inúmeras passagens do Novo Testamento, somos orientados a esperar a volta de Jesus a qualquer momento. Eu te digo, esteja preparado. Terceira certeza, a palavra de ordem. Porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e a ressoada da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A edição corrigida, revista e corrigida diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O versículo 16 de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Segundo o meu entendimento, irmãos, o próprio Senhor dará esta palavra de ordem, pois Ele é o soberano a quem todos os exércitos celestiais obedecem. Isso é indicado e confirmado nas seguintes passagens: em verdade vos digo, que vem a hora e que já chegou, em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. João 5,25. Jesus, o bom pastor, também disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém a arrebatará das minhas mãos. João 10, 27 e 28. Você já é uma ovelha do rebanho de Jesus? A resposta a essa pergunta, irmãos, tem uma importância passiva em relação à eternidade. Você, por acaso, já tem um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus? Por tê-lo recebido em sua vida? Você pode dizer com certeza que é um filho de Deus? Você pode, porventura? Se não pode, pedimos que você dê esse passo decisivo ainda hoje. Quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, irmãos, nós lemos que ele clamou dando uma ordem. Jesus clamou dando uma ordem. E clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. João 11:43. Devemos imaginar o seguinte: no decorrer dos tempos, milhões de pessoas crentes no Senhor Jesus dormiram, ou seja, faleceram, não é verdade? Aí chega a hora do arrebatamento. O Senhor levanta do seu trono e clama: vem para fora. Respectivos nomes: vem para fora, para fora. Então as sepulturas se abrirão, e nenhum dos que foram comprados pelo seu sangue ficará para trás, absolutamente nenhum. Não importa se seus corpos foram queimados, martirizados, não importa se morreram contaminados pela doença, pelo vírus, radiação nuclear, ou se estão nas profundezas dos mares, não importa. Ele é o Criador, e Ele os ressuscitará e os conduzirá ao encontro de seus espíritos e almas. Você crê nisso? No Salmo 33, verso 9, está escrito acerca dele, do Filho do Altíssimo: pois ele falou e tudo se fez, e ele ordenou e tudo passou a existir. E essa palavra, como eu disse, palavra de ordem, vem, irmãos, também de uma linguagem militar. Ele é semelhante à voz de comando de um general que chama as tropas para o combate. Então, por ocasião do arrebatamento,
o general celestial dará ordem às tropas que lutam por ele, que deveriam estar revestidas de toda a armadura espiritual. Efésios 6, você conhece a passagem. Para que deixem o campo de batalha sobre a terra e venham com ele para a sua glória. Você quer estar com Cristo quando a luta se travar? Então, vamos à quarta certeza. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e a ressoada da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A designação aqui arcanjo se aplica a apenas um anjo na Bíblia, e é especificamente Miguel, este anjo. Contudo, o arcanjo Miguel, Judas 9, que Miguel significa quem é com Deus, e este anjo é um dos mais importantes em hierarquia. Daniel 10, 13. No tempo de Daniel, Miguel lutou contra um príncipe dos demônios no mundo celestial e veio ajudar Gabriel para que este pudesse confirmar a Daniel que as suas orações haviam sido ouvidas. Está lá em Daniel capítulo 12. Anteriormente, este arcanjo também lutou com Satanás pelo corpo de Moisés. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir palavra de juízo ou difamatório contra ele. Pelo contrário, ele disse: "O Senhor te repreenda." Está lá no livro de Judas. E no final, Miguel e seus exércitos de anjos lutarão contra os exércitos dos demônios de Satanás, e os vencerão, e lançarão sobre a terra para que não tenham mais acesso ao céu. Foi o que aconteceu em Apocalipse capítulo 12, versículos 7, 8 e 9. E por que se ouvirá a voz do arcanjo Miguel no momento do arrebatamento? Por quê? Porque, e para que ele levantará a sua voz. Para quê? Após a palavra de ordem do Senhor, acontecerá o arrebatamento. A chave ou a resposta para isso está nas significativas palavras do arcanjo Gabriel ao judeu Daniel. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, e a não ser Miguel, o vosso príncipe. Este arcanjo intervém de modo especial em favor do povo de Israel. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo. Daniel 12, 1. Devemos lembrar também, irmãos, que no momento em que o Senhor Jesus Cristo der ordem para a ressurreição e para o arrebatamento da sua igreja, a dispensação da graça terminará, ou seja, a porta da graça será fechada. Então o corpo de Cristo estará completo. Então o Pentecoste, em sentido inverso, seja retirado do Espírito Santo, acontecerá e a igreja será levada para o céu. Depois disso, será estabelecida novamente uma espécie de situação do Antigo Testamento. Como diz lá nas 70 semanas de Daniel. Devemos-nos apenas, irmãos, lembremos-nos apenas do quinto selo e daqueles que na grande tribulação que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Claramente, em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10. E aqui, irmãos, conforme o entendimento, estes não pertencem à igreja, pois verdadeiros discípulos de Jesus não pedem vingança. Pelo contrário, a Bíblia fala da morte de alguém que foi apedrejado pelos fariseus e escribas, Estevão, e ele clamou: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então ele se ajoelhou e clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Ou seja, ele não pediu vingança. E com essas palavras ele adormeceu. Atos 7.
E quanto às condições típicas do arcanjo não, do Antigo Testamento, durante a Grande Tribulação, lembrando também, irmão, das duas testemunhas, que farão milagres, ferirão a terra com toda a sorte de flagelos, e farão sair fogo das suas bocas para devorar os inimigos. Aí então, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para horror e vergonha eterna. E os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra essas palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá. Mas os sábios entenderão. Palavra em Daniel 12. A voz do arcanjo, irmãos, em geral também é entendida como uma chamada coletiva de reunião e recolhimento dos santos do Antigo Testamento. O profeta Daniel, irmãos, como eu estou falando aqui também, ele foi ordenado: tu, porém, encerra essas palavras, sela o livro, e até o tempo do fim muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Aí eu pergunto, que tipo de saber é esse que se multiplicará? Resposta: cada vez mais os judeus reconhecerão que Jesus é o Messias. Já observamos o início disso hoje em dia. O número de membros da igreja judaico-messiânica multiplicou-se por 10 nos últimos 30 anos. Mas voltando à voz do arcanjo, podemos imaginar que Miguel acompanhará o Senhor quando ele vier buscar a sua igreja. Na Bíblia Viva, na versão da Bíblia Viva diz: porém o próprio Senhor descerá do céu com um potente clamor, e com um vibrante brado do arcanjo, e com um vigoroso toque de trombeta de Deus. Evidentemente, o Senhor não teria necessidade desse acompanhamento. Mas parece que o arcanjo Miguel é o guerreiro que atua nos ares contra Satanás, como nós vemos em Daniel 10. E como Israel terá entrado em sua cena novamente, o arcanjo intervirá lutando em favor do povo da aliança de Deus. O arrebatamento da igreja de Jesus, ou seja, toda pessoa salva, seja judeu ou gentil, será retirada da terra e provocará um golpe repentino, dramático e inimaginável na história da humanidade, que infelizmente muitos ficaram para trás. E esse acontecimento revolucionário desencadeará, irmãos, uma série de outros acontecimentos subsequentes. Eu quero destacar aqui, irmãos, um desses acontecimentos. Israel irromperá um avivamento. Romanos 11:25 diz de maneira muito bem clara: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos de vós mesmos, que veio endurecimento em parte de Israel, até que haja entrado na plenitude dos gentios, ou seja, na igreja de Jesus. Quando a plenitude dos gentios tiver entrado no corpo de Cristo, ele será levado para o céu. Aí terminará o endurecimento de Israel e sua cegueira acabará. Então, irmãos, nós cremos que muitos judeus chegarão ao saber de Daniel 12, versículo 4, entendendo que o Senhor Jesus é o seu Messias. Nós cremos que isso vai acontecer. E é muito provável que nos dias após o arrebatamento, milhares e milhares de judeus se converterão a Jesus, à semelhança do que aconteceu no começo da igreja no livro de Atos. Então brotará e nascerá a semente do Evangelho espalhada oralmente e de forma impressa pelos judeus messiânicos. E nesse tempo também terão sido arrebatados. E os que ficarem para trás
familiares, amigos, colegas, etc., procurarão Bíblias, procurarão livros ou outras publicações cristãs deixadas pelos arrebatados. Eles se lembrarão daquilo que leram e ouviram, de comentários bíblicos e pregações sobre a esperança do Messias. E essa esperança já germina atualmente no coração de muitos judeus, embora muitos deles não confessem publicamente. Depois do arrebatamento aparecerão também os 144 mil selados de Israel, Apocalipse 7:4. E aparecerá também as duas testemunhas de Apocalipse 11. Cada vez mais os judeus se converterão e levarão o evangelho a seu próprio povo e também aos gentios. Nisso, os judeus terão uma grande vantagem pelo fato de terem sido espalhados por todo o mundo e dominarem muitas línguas diferentes. Mas, para sermos exatos, devemos dizer também que nem todos os judeus se converterão. Esse é um fato triste, se eu posso dizer, né, irmão? Muitos, especialmente os ligados ao governo, farão aliança com o anticristo, isto é, com o líder romano ou europeu ali, Daniel 9, Apocalipse 13, Isaías 28. E quando fala desse tempo, também Daniel diz que muitos serão purificados, ou seja, converter-se-ão. Mas muitos permanecerão ímpios, que muitos entenderão, mas muitos outros não entenderão. Apenas um remanescente será salvo, como se vê claramente em outras passagens da Escritura Sagrada. Por exemplo, Romanos 9, 27, ou Ezequiel 20, versículo 33. Mas atrás de todo esse remanescente cristão, crente, se colocará o arcanjo Miguel como o príncipe de Israel. No arrebatamento ele levantará sua voz, porque terá chegado a sua hora para agir em favor do remanescente de Israel. Então, irmãos, como nós vimos anteriormente, ou temos visto em muitos dos nossos dias, muitos israelitas lendo e crendo no Messias, ou seja, em Jesus Cristo. Será que o Senhor Jesus está preparando seu povo para o arrebatamento e para a grande tribulação? Será que Ele o faz porque a hora já está muito adiantada? Vamos à quinta certeza, a trombeta de Deus. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo e a ressoada da trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Estou lendo novamente o versículo para que a gente possa entender. A trombeta de Deus aqui mencionada é a mesma de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Que no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Está escrito lá em 1 Coríntios 15. A trombeta, irmão, soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, que estarmos vivos, seremos transformados incorruptíveis. E nós seremos transformados. E essa trombeta de Deus chamará todos os santos de todos os tempos para a casa do Pai. E por que ela é chamada a última trombeta? Porque então a dispensação da graça chegará ao fim. A dispensação da anunciação do Evangelho da Graça começou com uma trombeta e terminará também com uma trombeta. Porque, irmãos, ela começou com uma trombeta. Mas por que começou com uma trombeta? A trombeta, irmãos, do Evangelho, conclamando para a salvação em Jesus Cristo, Filho de Deus, ressoou por quase 2000 anos. E em breve se ouvirá a última trombeta e o Evangelho deixará de ser pregado e a dispensação da graça chegará ao fim e a igreja estará concluída. A sua plenitude terá sido alcançada. A igreja será chamada para subir à casa do Pai
E glória a Deus por tudo isso. E em que será que pensaram os Tessalonicenses, que em grande parte eram judeus, quando Paulo escreveu aqui sobre esta trombeta? O Apocalipse ainda não existia, o livro do Apocalipse. Portanto, eles ainda não sabiam nada sobre as 7 trombetas de juízo descritas. Por isso, certamente, eles pensaram na trombeta da salvação de Números, capítulo 10, versículo 2, já que eles não tinham o Apocalipse. E nesse trecho do Antigo Testamento, são mencionadas 2 trombetas que eram tocadas em certas ocasiões. A ordem de Deus dizia: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Números capítulo 10, versículo 2. Por outro lado, portanto, estas trombetas de prata eram tocadas para convocar, para chamar, para juntar e para reunir o povo. E por outro lado, para levantar acampamento e partir. É interessante, irmãos, verificarmos que essas trombetas deviam ser confeccionadas de prata. E que prata era usada para essa finalidade? O ciclo de prata do resgate da salvação, Êxodo capítulo 30, versículo 12. E esses ciclos de prata eram dados como pagamento de resgate pela vida dos israelitas, para que não houvesse entre eles nenhuma praga. Isso também nos faz lembrar das 30 moedas de prata que foram pagas pela prisão do Senhor Jesus, que obteve a nossa salvação na cruz. Você lembra lá de Judas Iscariotes, né? As diferentes maneiras de tocar as trombetas significavam, entre outras coisas, o seguinte: o tocar as trombetas. Quando as 2 trombetas eram tocadas de maneira normal, isso servia para o chamamento e ajuntamento de toda a congregação na porta da tenda da congregação, conforme Números capítulo 10, versículo 3. Um chamamento para a salvação. Outro tipo de toque. Quando as trombetas eram tocadas a rebate, ou seja, fortemente, como sinal de alarme, isso indicava a ordem para partir. O último toque da trombeta era o sinal para juntar os pertences e partir. Uma maravilhosa ilustração do que acontecerá no arrebatamento. Agora ainda ressoa a trombeta do Evangelho. Para o chamamento e ajuntamento ainda está ressoando a trombeta. Quem está ouvindo? Mas quando for tocada a última trombeta de Deus, como um sinal de alarme, como eu disse, para o arrebatamento, ao mesmo tempo isso será sinal para o ajuntamento de Israel, porque então terá chegado o tempo da sua salvação, do seu salvamento. E o que se conclui de Números 10, 9? Quando a nossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas da arrebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Ou seja, depois do arrebatamento, virá o opressor, o anticristo. Mas o Senhor se lembrará de Israel, e no final salvará o seu povo. Isaías 27, 12 e 13 anuncia isso de maneira muito bonita. Diz assim: naquele dia em que o Senhor debulhará em o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, os filhos de Israel, sereis colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que forem desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo de Jerusalém. Então, irmãos, pelos motivos já mencionados, o que vamos acrescentar? A trombeta de Deus para o arrebatamento, segundo o meu entendimento, não equivale às 7 trombetas do Apocalipse, capítulo 8. A trombeta de Deus para o arrebatamento
anuncia a conclusão da era da graça. Trata-se da trombeta da salvação, e no seu som temos a salvação, o perdão e a vitória do Evangelho. E essa ressoa principalmente para a igreja, mas também para Israel, no sentido de que então o remanescente será reunido. As trombetas tocadas pelos arcanjos em Apocalipse, entretanto, são todas as trombetas de juízo sobre o mundo das nações que rejeitou a Cristo. Além disso, os 24 anciões da igreja também se encontram no céu por ocasião da 7ª trombeta e anunciam a volta de Jesus e do seu reino. Apocalipse 11:15. É muito interessante também, irmãos, observar que em outras traduções de 1 Tessalonicenses capítulo 4 que nós estamos estudando aqui, como por exemplo a edição corrigida e revisada, diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com a trombeta de Deus. Isto quer dizer que o próprio Senhor, como sumo sacerdote da sua igreja, tocará a trombeta, porque ela estará na sua mão. Ele mesmo chamará os seus para casa. Ele mesmo dará a ordem e o sinal para a retirada da sua igreja. Então, irmão, segundo o meu entendimento também, isso também é o mais provável, pois a trombeta é chamada de trombeta de Deus. E Jesus Cristo é Deus, como está escrito em Tito 2:13. E por que não seria o Salvador que haveria de chamar os seus salvos? Aliás, no Antigo Testamento, apenas os sacerdotes podiam tocar a trombeta. E Jesus é sumo sacerdote, e não, vou dizer, um anjo qualquer. As 7 trombetas de juízo, de Apocalipse 8 e Apocalipse 11, são empunhadas e tocadas por anjos. E por isso deve haver uma diferença entre a trombeta do arrebatamento e as 7 trombetas do juízo. Vamos agora à 6ª certeza: ressurreição e arrebatamento. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele para encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses aqui que eu estou lendo, capítulo 4, versículo 16 e 17. Não se trata aqui, irmãos, de uma ressurreição geral. Somente os mortos em Cristo e os vivos em Cristo serão ressuscitados ou transformados, respectivamente. Todos os demais mortos permanecerão nas suas sepulturas até o dia do juízo final. O que é descrito aqui é uma ressurreição seletiva entre os mortos, e realmente diz respeito somente àqueles que estão em Cristo, que estão na presença do Senhor. No Evangelho em João 5, 28 e 29, o Senhor Jesus Cristo mencionou 2 diferentes ressurreições. Quando ele diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. E quando Jesus desceu do monte com seus discípulos depois da sua transfiguração, ele lhes disse algo que muito os admirou, que até então eles ainda não tinham ouvido. Trata-se aqui, irmãos, de uma expressão totalmente nova em relação ao arrebatamento. Quando o Senhor disse: aos que descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. Marcos 9, versículo 9 e 10. Então, Jesus foi o primeiro que ressuscitou dentre os mortos, com
conforme Atos 26, versículo 23. Também em 1 Coríntios 15, versículo 23, fala disso também. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E esta afirmação, irmãos, em conexão aqui com a palavra que nós estamos estudando, explica a todos os que estão em Cristo ressuscitarão dentre os mortos. E esta é a chamada primeira da ressurreição. As outras pessoas, as que estavam em Jesus, que não pertenciam a Ele pela fé salvadora, assim não tinham um relacionamento pessoal com Ele, serão ressuscitadas 1000 anos mais tarde, e então irão para aquele lugar que a gente não gosta de falar, né, irmãos? Na primeira ressurreição ou arrebatamento, o Senhor Jesus deixará o seu trono e, vindo do céu, ou seja, da casa do Pai, aparecerá nos ares. E ele não virá de maneira visível sobre a terra, mas permanecerá na atmosfera superior. Os espíritos ou almas que dormiram nele o acompanharão, como provavelmente o arcanjo Miguel também. Então serão todos ressuscitados, primeiro os corpos dos que morreram em Cristo, e logo a seguir os corpos dos que ainda estiverem vivos serão transformados. E então a igreja será arrebatada coletivamente ao encontro do Senhor nos ares, entre as nuvens. Ele levará sua noiva para a casa do Pai. E a igreja terá então deixado seu lugar na terra. E João 14, do 1, está cumprido. Tudo isso naturalmente acontecerá numa fração de segundos. Vamos aqui, irmãos, para a sétima e última certeza: estar para sempre com o Senhor. É o que a Bíblia está dizendo. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Esta é a garantia, irmãos. Esta é uma garantia e uma certeza. Estaremos para sempre com o Senhor. É um consolo eterno. E acima de tudo, lembrando que tudo aqui nessa terra é passageiro. E a partir desse momento, nada mais estará sujeito à morte para qualquer filho de Deus. Todas as tristezas do passado, todas as misérias, tentações, todas as perguntas, dúvidas, tudo será respondido. Tudo será, aliás, esquecido. Por quê? Porque estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos. Você crê nisso, irmão? Significa que a igreja estará sempre onde Jesus estiver. Ela participará de toda a sua riqueza divina. Então, finalmente se cumprirá o que está escrito em Tito 2,13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e do Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. Aguardando ansiosamente aquele dia, quando se verá a sua glória, a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, como diz outra versão. Mas, quem não tem Jesus, cai num abismo insondável de desespero. Aquele que não tem Jesus, perde a bendita e eterna esperança. E justamente nessa passagem da ressurreição e do arrebatamento, a Bíblia nos mostra, irmãos, que haverá pessoas que entrarão, que estarão dentro, e pessoas que estarão fora. Haverá pessoas cheias de esperança e pessoas sem esperança. Pessoas que estarão para sempre com o Senhor e pessoas que estarão para sempre separadas dele. Pessoas consoladas e pessoas sem consolo. Ou seja, aquele que não está em Cristo não tem nenhum relacionamento com Deus. E tal pessoa estará de fora, sem esperança, porque não tem um lar. Uma pessoa sem Jesus ficará eternamente sem consolo e sem paz. Como você pode ganhar direito de morar na casa do Pai Celestial
e adquirir a esperança de estar para sempre com o Senhor e transmitir este consolo para outras pessoas. Decidindo-se por Jesus, irmão, e por sua obra de salvação consumada na cruz, e também foi por você, pela tua vida. Se você aceitar isso pela fé, realmente se cumprirá tudo isso em sua vida. Por isso, irmãos, decida-se totalmente por Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra do Deus eterno lhe diz em Jó, capítulo 11, versículo 13 e 18: se dispuseres o coração a entenderes as mãos de Deus, sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. Então, amados e queridos irmãos em Cristo, você já está na presença? Continue. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Agora você, meu irmão, minha irmã, que de alguma forma você está me ouvindo aqui, me assistindo, nos assistindo, tome uma decisão. Você tinha dúvidas? Você ouviu? Eu creio que você talvez não tenha mais dúvidas, porque eu expus aqui certezas acerca do arrebatamento. Mas eu não conheço ninguém que queira estar de fora de uma bênção. Pelo menos não fala pessoalmente, não declara publicamente. Mas eu tenho certeza que você que está aqui até agora não quer ficar de fora. Tá, mas por enquanto você, conforme eu li aqui e expliquei, você está de fora, porque você talvez não esteja encaixado, enquadrado nas condições bíblicas. E não é religiosidade, não. É necessário crer, ter fé, confiar e acreditar, confessar, largar o mau caminho, se converter ao verdadeiro caminho. O Senhor Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meu irmão, eu creio que você estava fora há poucos minutos, mas que o seu coração está queimando para você estar dentro, para você estar no centro. Centro do quê? Não é o centro lá não, irmão, misericórdia, irmão, não. No centro da vontade do Senhor. Aí sim você vai estar dentro desta gloriosa promessa. A promessa, irmão, de estar com Jesus para sempre. Você, meu irmão, que está fora. Você, minha irmã, que está fora em outras religiões que não professam o nome do Senhor, ou até mesmo alguma seita que pregam outras coisas. Consolai-vos com estas palavras, palavras verdadeiras, nas quais nós expomos aqui algumas certezas acerca do arrebatamento. Você que perdeu um ente querido, é um assunto delicado. Você perdeu um ente querido, e esta pessoa estava na presença do Senhor. Por ocasião da morte, que é o que nós conhecemos, ou deixar o corpo físico, ela morreu, foi embora. E você ficou com saudade, assim como eu sinto saudade também. Mas ela foi buscada pelo Senhor, como eu expliquei anteriormente. Aí eu creio nisso, eu tenho esperança. Eu não sou como os demais que não têm esperança. Porque eu creio que está dormindo em Cristo. Está com Cristo agora, mas está num sono, está dormindo. Porque no último dia que vai chegar, que será o dia do arrebatamento, a última trombeta vai tocar, e a Bíblia que diz que quem morreu em Cristo ressuscitará primeiro. E nós, se o arrebatamento for hoje, por exemplo, agora, eu sei de agora, não sei daqui para frente, mas se, por exemplo, fosse agora, eu estou em Cristo, estou fazendo a obra, você está em Cristo, você está fazendo algo, você está em comunhão com o Senhor. Olha o que vai acontecer. Quem morreu, morreu. Nós estamos vivos, estamos. Tocou a última trombeta, nosso corpo será transformado, porque esse corpo pecaminoso, corruptível, ele tem que ficar, tem que ser cumprida a palavra, tem que voltar para o pó da terra. Mas o nosso corpo, esse corpo será transformado, e nós, depois que os mortos em Cristo ressuscitou primeiro, nós
ressuscitaremos não, teremos nossos corpos transformados, todos encontraremos com o Senhor. E esta, irmão, é a minha esperança. Estou pregando o Evangelho aqui, trazendo ensinamento, para que você também tenha essa esperança. Lute. Nosso objetivo é ir para o céu e encontrar com Jesus. Só que eu tenho o direito de ter esperança de encontrar com meu ente querido que foi. Eu tenho o direito de ter essa esperança. Porque a Bíblia me dá este conforto, esse consolo. Então, irmãos, naquele dia não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, não haverá mais violência, não vai ter mais televisão, não vai ter mais fofoca, não vai ter mais dinheiro, irmão. Olha que maravilha! Vai ser um lugar glorioso, onde moraremos para sempre com o Senhor. E ali, irmãos, se cumpre a verdade de João capítulo 10, versículo 10. Teremos vida e vida em abundância. Aceite Jesus. Aceite o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida. Ande no caminho dele. Viva, irmã, uma vida decente. Eu não estou dizendo que alguém é indecente, mas viva uma vida decente de acordo com a palavra. Seja feliz hoje. O amanhã Deus proverá. Estamos nessa terra como peregrinos. Todos nessa terra somos moradores de rua. Não temos um lar definitivo aqui nesta terra, não. Nossa esperança está na morada celestial para sempre e eternamente. Deixamos de ser peregrinos e passaremos a ser moradores eternamente. Mais uma vez, aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Você que se afastou do Evangelho por qualquer que seja o motivo. Às vezes você está na igreja para olhar para as pessoas. Mude o foco. Você estava fora do foco. Olhe para Jesus. Afinal, irmão, o homem decepciona, a mulher decepciona, mas Jesus não decepciona ninguém. Você tem que olhar para cima. Você tem que pensar nas coisas de cima. Bem-aventurado aqueles que eu encontrassem servindo, irrepreensíveis, não merecedores de repreensão. Devemos estar assim, irmãos, atentos. Quando será o dia do arrebatamento? Não vos importa saber. Isto é uma mensagem maravilhosa para mim e para você, na qual o Senhor Jesus Cristo disse: não importa saber, sabe por quê? Porque nós não sabendo o dia e nem a hora, nós estaremos na obrigação de estarmos preparados a todo momento, de estarmos vigilantes a todo momento, de estarmos orando sem cessar a todo momento, porque o Senhor pode voltar a qualquer momento, irmão. Pode voltar tanto no arrebatamento coletivo da igreja, como eu digo, no arrebatamento pessoal, que é através da morte, e há muitas formas de deixar este corpo físico, que na verdade é a volta de Jesus para alguém de forma pessoal. Amém, meus irmãos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Esteja preparado. Esteja preparado. Faça o que tem que fazer hoje. Não deixe para fazer amanhã. Ame hoje. Perdoe hoje. Peça perdão hoje. Viva a vida decente hoje. Decida hoje. Aí você pode dizer com certeza: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, meus irmãos? Que Deus seja glorificado. Agradeço a Deus e a você por mais esta oportunidade. Amém? Onde você estiver, quero dar a bênção apostólica e seja mais abençoado ainda. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus
esteja sempre convosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Você que crer disso, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Foco, fé e força. Deus abençoe.